Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas. Toda semana a gente traz aqui um tema para refletir a vida sob a luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Toda semana nós estamos ao vivo pelo Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo vai também lá para o nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Hoje nós vamos trazer um tema, como eu já coloquei aqui para vocês, que a gente sabe que é muito importante. Hoje nós vamos refletir sobre os acontecimentos que estão acontecendo na região sul do nosso país. E para isso, hoje eu trouxe mais um estudo sobre esse tema baseado no Livro dos Espíritos para nos explicar essas situações, né? Então, antes da gente começar, vamos primeiro agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer o nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Ele que esteja no meio de nós, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Eu convidei uma grande amiga e também companheira de trabalho na apometria que mora em Porto Alegre, e a gente está vendo se consegue aqui fazer a conexão. Vamos ver se dá certo. Enquanto ela não entra, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre esse tema. Geralmente, as pessoas, quando acontecem essas catástrofes, ficam meio indignadas e cheias de dúvidas. E é normal que assim seja, porque a falta de conhecimento das coisas espirituais nos leva muitas vezes a tirar conclusões erradas acerca da divindade. E aí a gente passa a achar que Deus está castigando, que Deus é injusto, e tantas colocações que são feitas a respeito do assunto. É preciso entender, antes de tudo, que nós estamos passando por um momento de transição planetária. Então, se nós estamos na transição planetária, muitas coisas estão acontecendo. Então, acho que a Adriana aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo colocar aqui. Tenham só um pouquinho de paciência. A gente já vai ver se consegue dar certo aqui. Eu já convidei a Adriana, você precisa aceitar. Foi enviada uma solicitação. Aqui está aparecendo que você não pode participar, eu não sei por quê. Pronto, coloquei como convidada, vamos ver se agora dá certo. Bom,
como eu estava falando, nós estamos vivendo num momento de transição planetária. E é claro que no momento em que a gente está fazendo transição, como eu já falei em outros evangelhos aqui, a gente está vivendo um momento em que a gente está fazendo uma reforma na casa, e aí o que acontece? Muitas coisas acontecem. Estamos em obras. Então, o próprio planeta, a nossa Terra, e tudo que acontece na nossa vida acontece por ciclos. E nós estamos para encerrar um ciclo, que é esse ciclo de planeta de provas e expiações. O que é um planeta de provas e expiações? Todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente já adquiriu, será colocado à prova. Então, se a criança, por exemplo, ou mesmo o adulto, vai para a escola e ele não faz uma prova para testar os seus conhecimentos, o professor não consegue avaliar até que ponto que foi aproveitado o ensinamento. Então, essas são as provas. Então, as dificuldades que nós temos diárias são as provas que nos são entregues para que a gente desenvolva a nossa inteligência. O que é expiação? Expiação significa que quando nós não seguimos a lei de amor, de justiça, de fraternidade e cometemos alguns atos que nos causam peso na nossa consciência, isso vai ficar latejando dentro da gente durante. Então, um espírito que morreu na década, no ano de 1868, se não me engano, dá uma comunicação e diz que ele foi enterrado vivo. Ele teve um problema de catalepsia e a época, como a ciência ainda não era muito desenvolvida, ele acabou sendo enterrado. E aí a gente pergunta, onde que estava Deus que deixou que ele morresse dessa forma? Porque essa sempre é a pergunta que a gente faz. Remontando séculos atrás, nós vamos encontrar esse espírito há uns 3 ou 4 séculos atrás, montado no seu cavalo, uma armadura muito grande, conquistando territórios. E a cada cidade que ele chegava, e ele conquistava o território, todos os reféns que eram feitos daquele massacre, ele não os levava para as aldeias. Ele dava a ordem de enterrar essas pessoas até o pescoço. E elas ficavam enterradas, óbvio que sofriam todo tipo de agonia, vocês imaginam. Sem contar as aves de rapina e tudo mais, enfim. E assim ele procedeu. Ao chegar ao plano espiritual, quando ele chega ao plano espiritual, óbvio que ele sofreu perseguição das suas vítimas, né? Sofreu todo tipo de perseguição, de sofrimento. E é claro que depois de um longo tempo desse sofrimento, ele, enfim, é resgatado, porque todos nós somos. Ninguém fica esquecido do amor de Deus, porque se Deus é justo, ele também é misericordioso. E então esse espírito, depois de uma longa jornada de sofrimento, é levado ao plano espiritual, socorrido
não encontra paz de espírito de jeito. Porque as cenas daquelas conquistas e daquelas pessoas morrendo enterradas sempre lhe vinham à mente. E ele não conseguia esquecer. E aquilo era um tormento para sua alma. E então, ele pede ao seu espírito tutelar que retorne à carne e que ele sofra também esse tipo de morte, que ele venha aqui e pede muita coisa, que ele seja esquartejado, que aconteça tudo de ruim. Mas os nossos espíritos tutelares sabem muito bem até onde vão nossas forças. E diz, não, meu amigo, você não pode renascer ainda e sofrer essas agruras. Porque o seu espírito não tem condição moral para suportar isso e provavelmente enlouquecer. Então ele reencarna numa condição mais humilde, como escravo, ele vai servir. E assim ele leva uma vida de servidão. Terminada essa encarnação, quando ele retorna ao plano espiritual, já um pouco melhor, ainda as cenas do passado sempre lhe incomodam. Um sentimento de culpa, mesmo ele já tendo sofrido o processo de esquecimento do passado, aquela culpa inconsciente continua ainda a incomodá-lo. Então, passado-se mais um tempo, dá-se novamente a oportunidade dele retornar à carne. E ele reencarna na posição ainda de servir, numa condição mais humilde, trabalhadora, trabalha muito. E a vida pede que ele também se instrua, e ele começa também a se instruir um pouco espiritualmente. E aprender a olhar o semelhante como se olha para si mesmo. E a ajudar quando tem oportunidade de ajudar. E então ele começa a fazer uma vida dedicada ao trabalho, a ajudar, e aí terminada essa encarnação, ele volta, e todo o plano espiritual esperando esse espírito que consegue dar essa volta por cima, de se melhorar bastante, não em relação ao que era no passado, agora já ter mais consciência das coisas. E então ele passa por um tempo no plano espiritual, mas ainda sua consciência, lá no fundo da sua alma, ainda lhe cobra aquilo que ele fez para o seu semelhante. E então, numa terceira tentativa, ele pede encarecidamente aos seus maiores que ele consiga resgatar esse débito de consciência. Então, ele retorna à Terra. Numa encarnação, uma pessoa comum, de um homem que estuda, de um homem normal, procurando cumprir com os seus deveres. Porém, em um momento de sua vida, então, ele tem a catalepsia. E aí sim, ele é enterrado vivo. E passou pela agonia de acordar dessa forma. E é claro que morreu ali, enterrado. Mas tão glorioso foi a sua chegada ao plano espiritual. Porque então ele chega, olhando para trás do seu passado, e vê que aquele peso de consciência que então ele carregou por séculos já não fazia mais parte. Então, minha gente,
A gente vê aí como que Deus dá a oportunidade a cada um de redimir o seu próprio passado, os nossos próprios feitos. Se a gente fica só com a consciência, com a visão somente materialista desse mundo, nós não vamos entender como é que as coisas funcionam. E então, quando ele se está na mesa, nesta comunicação espírita, então é perguntado para ele por que ele já logo não fez essa encarnação. Então ele diz, porque ele não teria condição de suportar. E aí nós vemos que a justiça de Deus, ela sempre acontece. Sempre. É impossível fugir dos efeitos daquilo que nós causamos. É impossível. Porém, Deus, na sua misericórdia infinita, permite muitas vezes que esse espírito se prepare durante um tempo, até que quando ele passe para a sua expiação, ele tenha condição de passar por essa. Então, essa é a misericórdia. E ele pediu isso. Hoje nós estamos enxergando uma calamidade pública por efeitos da natureza. Nós sabemos que tivemos muitos desencarnes. Sabemos que tem outras pessoas que foram salvas. Sabe lá Deus como que isso aconteceu. Que a providência chegou no momento exato da pessoa ser socorrida. Outros estão sofrendo a prova de ter perdido o seu teto. Nós não sabemos a história de cada um e nem queremos saber. Mas por que eu estou contando isso? Para que a gente entenda que se nossos irmãos estão passando por isso, não cabe a nós julgar, mas entender e dar-lhes forças e amparo. Porque são almas redimidas, que estão se redimindo nesse momento de regeneração, que estão aproveitando esse momento. Claro que aqui, na encarnação, na matéria, não se lembram das suas escolhas e das oportunidades que foram abertas, porque nós ainda temos essa visão materialista e não conseguimos enxergar o todo. Mas, com certeza, estão todas passando por um momento de transformação. O que, a princípio, parece uma desolação, é um impulso evolutivo, individual para cada um e também para a nossa Terra. Porque cidades que hoje estão submersas, toda essa situação vai exigir construção, reconstrução, recomeço. É uma terra que está sendo limpa pelas águas dos nossos passados que estão ali, de sangue que foi derramado ali. Então, nós temos que, nesse momento, praticar a mais pura fraternidade, não só moralmente, não só materialmente, mas espiritualmente. Porque todos nós que estamos aqui, estamos nesse barco. E fazer distinção, porque é o Sul, porque não é São Paulo, porque não é esse. Gente, nós precisamos sair dessa visão tacanha. Mesmo que fosse em outro país, a gente está aqui vivendo em guerra e nós precisamos tomar essa consciência. Não cai uma folha de uma árvore sem a consciência, sem a presença do Criador. Não tem nada que está fora do controle. Nenhuma prova chega a cada um de nós se a gente não traz essa carga kármica
E nós precisamos falar isso. Não só eu, mas outros espíritas que estão falando direto, explicando. Isso não é para ficar, não é uma justificativa vã, não, e nem para colocar culpa. É um momento também de redenção de almas. É um momento doloroso muito, e por isso que nós precisamos estar com eles. Tantos que estão aqui, que sobreviveram à carne, que estão precisando de ajuda, quanto os que já, em nome de Jesus, estão sendo resgatados pelo plano espiritual. André Luiz, na obra O Nosso Lar, e eu acredito que uma grande maioria de vocês assistiram o filme, quando a Segunda Guerra estava para eclodir aqui na Terra. E num momento, se vocês lembram do filme, toda a governadoria, todos os ministros, todos são chamados a conclamar os trabalhadores de Nosso Lar. A todos eles foram pedidos para que ficassem apostos, porque aconteceria uma grande guerra e precisaria de socorro espiritual. Vocês acham que essas pessoas que desencarnaram agora estão sem socorro espiritual? Claro que não, porque nós estamos aqui trabalhando na matéria, mas os espíritos também estão trabalhando. Também estão socorrendo a todos esses que estão deixando a matéria. E eu estou hoje trazendo isso porque o meu coração também está confrangido com toda a história. De ver crianças desencarnando, de ver esse soterramento todo, de ver toda essa pane que aconteceu, que está acontecendo. E ainda temos previsões de chuvas ainda para mais 15 dias. Não é fácil, nós temos a nossa casa, a nossa rotina, e de repente você não tem para onde ir. Pessoas humildes que perderam, inclusive na área rural, perderam seus animais. Animais que morreram afogados, que não puderam se soltar, que não puderam lutar pela sua vida. Outros tantos que estão sendo resgatados. Tudo isso, não é possível que tudo isso acontecendo não bata no coração da gente. É preciso ser muito duro de alma para que a gente não se sinta confrangido, pelo menos a ajudar de alguma forma. E eu queria muito que eu conseguisse entrar aqui com a Adriana, mas eu não sei por que é que acontece aqui, que para mim parece que não tem nenhuma solicitação. Eu mandei um convite agora de novo. Quem sabe que ela entrasse, porque como ela mora em Porto Alegre, ela poderia também relatar melhor como é que estão as condições lá no Rio Grande do Sul. Ela mesma tem família em Guaporé, está totalmente ilhada, não pode ver os pais, não tem estradas para chegar lá. Então, minha gente, a coisa é muito mais grave do que simplesmente uma notícia de jornal, uma notícia de Instagram. Deixa eu carregar meu celular, mas não tem problema da conexão cair. Então, é muito importante a nossa participação nesse processo, porque há uma preocupação também que com essas águas todas, muita gente que precisou nadar no meio da lama podem contrair doenças diversas também. Então, tudo que for possível para a gente ajudar,
será bem-vindo. Se você pode doar alguma coisa, seja em espécie, ou seja em alimento não perecível, seja em roupas, seja inclusive em ração animal, tudo é importante. Tudo é importante. Às vezes a gente tem aquele lençol que a gente não quer usar mais ou não gosta mais, um cobertor, uma toalha de banho. Por quê? Porque as pessoas que estão lá nesses abrigos não têm nada. Então, qualquer coisa que chega é bastante importante. Tem uma pessoa aqui, Edésia, está pedindo para entrar ao vivo. Escreve para mim se você está realmente pedindo, para eu poder autorizar aqui. Eu não sei por que o da Adriana não está conseguindo, mas escreve aqui para mim se você apertou o botão certo. Enfim, o evangelho de hoje era para explicar isso, e eu tinha que contar essa história, porque assim a gente passa a aprender um pouquinho sobre a questão espiritual da nossa vida, e a gente não fica achando e perguntando sempre por que comigo. Quando acontece alguma coisa com a gente, é porque tem dois motivos. Aliás, tem dois tempos de ter o motivo. As causas das aflições anteriores a esta encarnação e as causas desta encarnação. Então, uma coisa é eu ter algum resgate de consciência. Veja bem, é resgate de consciência, não é castigo de Deus, não. Eu não gosto dessa coisa que as pessoas costumam falar que a gente tem que pagar, que as nossas dívidas, que é nosso débito. Não gosto desses termos. O que a gente tem, na realidade, é resgate consciencial. Como foi a história que eu contei agora, somos nós mesmos que vamos procurar redimir a nossa consciência. Então, essas são as causas anteriores. As causas atuais é quando nós provocamos, quando nós, pela nossa insensatez, pela nossa fraqueza, pelas nossas más escolhas, nós provocamos determinadas situações. Então, são sempre causas anteriores e causas atuais das aflições. A lei é única, é causa e efeito. Sempre será assim. Nada, absolutamente nada escapa à lei divina de causa e efeito. Então, vamos procurar, nesses momentos, nos juntar num só coração, num só pensamento, numa oração, numa prece ao Criador da vida, para que Ele envie mensageiros de luz para confortar esses corações, onde quer que eles se encontram, sejam os que desencarnaram, sejam os que estão aqui, porque a separação brusca também causa muita dor e sofrimento. Vamos pedir ao Criador da vida que possa trazer lenitivo e entendimento aos corações. Nesse momento de prova, nós precisamos silenciar a nossa alma, praticar a aceitação, a resignação, porque a revolta não vai construir nada e nem reconstruir nada. Minha mãe, a minha sábia mãe, dizia que quando a gente não tem o que fazer, quando a situação já aconteceu, a gente se silencia e ora a Deus. E é isso que nós vamos fazer. Vamos orar a Deus. Antes de orar a Deus, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel, que fala um texto
para nós nos enchermos de esperança, porque a reconstrução de todos esses que estão passando por provas ou expiações, tudo isso vai trazer depois um progresso salutar, tanto coletivamente quanto individualmente. E Emmanuel nos lembra uma frase de Jesus que diz o seguinte: depois, sobrevindo tribulação ou perseguição. Está em Marcos. E Emmanuel diz: toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se: ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão da caridade com entusiasmo santo, contudo depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força: não vale a pena. Ajuda-se um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração de flores encomiásticas. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase: não posso mais. Todos nós sabemos principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a trair os seus compromissos divinos e efetua sem demora o que deseja. Outro ainda inicia a discórdia e sem detência cria desarmonia geral. Realmente, é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois virá a colheita. Que nós possamos ser aqueles que não vamos desistir diante de toda a tribulação. Que a gente tenha a força de reconstruir. E que nós, que estamos aqui um pouco mais distantes, também possamos nos esforçar para ajudar nessa reconstrução. Porque quando nós ajudamos um irmão nosso de humanidade, é a nós mesmos que estamos fazendo. E a situação não é tão simples quanto se parece. A calamidade é muito grande. Hoje à tarde, eu estive conversando com essa companheira, com a Adriana, e realmente é de chegar às lágrimas. E eu espero, sinceramente, que juntos nós possamos fazer alguma coisa. Eu vou deixar para vocês, eu já coloquei nos meus stories, pessoas que eu conheço que estão, inclusive, promovendo, tem um caminhão que vai sair de São Paulo na quarta-feira, já com mantimentos e roupas. Eu vou colocar aqui, quando esse vídeo for aqui para o feed, eu vou colocar como é que você pode ajudar, se quiser ajudar por aqui. Mas, gente, não é só por aqui. Tem várias maneiras de ajudar, tem bastante gente ajudando. E agora, nós vamos ajudar em prece, para pedir a fortaleza para esses nossos irmãos. Pedir ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Criador da vida, que é tão justo, mas que é tão bom, que é tão misericordioso, que nunca nos deixa a revelia, que nunca
nos deixa sem amparo e sem oportunidade, que sempre nos dá a oportunidade ao clarear de uma nova encarnação. Que nós possamos, nesse instante, pedir ao nosso Pai maior, a Deus nosso Pai, que é todo poder e bondade. Dai força, Senhor, aos nossos irmãos que estão passando pela provação. Dai a luz àqueles que procurem a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Ó Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Ó Deus, dai-nos a capacidade e a consciência de ajudar os nossos irmãos. Dai-nos, Senhor, inspira-nos a fraternidade, para que nós possamos, através de nossas mãos, fazer sentir a sua presença aos corações que estão tão desamparados. Que eles possam sentir a presença de Deus através de nós. Que o amparo dos bons espíritos possam estar com todos eles, os que já se encontram agora em tratamento no plano espiritual, e aos outros que estão sendo socorridos e outros que estão sendo amparados. Ó Senhor, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. E, acima de tudo, dai-nos a simplicidade, para que façamos das nossas almas o espelho onde deve se refletir a sua imagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu queria que vocês pudessem ver a chuva de bênçãos que essa oração levou e envolveu toda a nossa região do país. Para você que vai assistir esse evangelho depois, se concentre nessa oração, doe da sua energia, para que a luz fique acesa, para que o desespero não tome conta daqueles corações. Que nós tenhamos uma boa semana na paz do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada pela colaboração, pela presença e, se possível, compartilhem esse vídeo. Tá bom, minha gente? Uma ótima semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Até mais.